aqui mais uma transmissão da Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica, o nosso mini treinamento diário de segunda a sexta, focado no treinamento das pessoas que trabalham conosco e das pessoas que nós estamos convidando para trabalhar conosco, que é o empreendedorismo geotécnico cristão verdadeiro e produtivista. Vem trabalhar conosco. Realmente é um projeto ímpar, é um projeto pioneiro, é um projeto único, inusitado. E também nós colocamos aqui no mini treinamento 3 partes de 10 para os senhores, qualquer dúvida. A primeira é a parte temática, talvez atraia melhor as pessoas, ou mais. A segunda é a parte de gestão da vida cristã e gestão do empreendedorismo. E a terceira é estudo da vida espiritual, eu diria relacionamento com Deus, como orar. Vamos dar continuidade então, e toda quinzena tem um tema, e essa quinzena é problemas geotécnicos, para vocês terem uma ideia, logo no começo do ano, das oportunidades que tem na engenharia geotécnica, são muita coisa. Então, qualquer um pode vir a empreender geotecnia, nós estamos dando toda a orientação para que você venha empreender geotecnia. Né? Daí depende de você. Né? Bom, vamos ao assunto. Canais de adução, de transporte de água, né? Por sinal, essa primeira obra que, ainda como estagiário, participei, depois me formado, General Pereira Barreto, estruturas enterradas, né? Aí a própria norma 8044 fala das estruturas erradas como uma parte dos projetos chamados geotécnicos, né? Ainda falando aí da norma 8044 sobre esse anexo que é obras enterradas, e todas elas têm túneis, né? Túneis que todo mundo conhece, é obra geotécnica, e os senhores podem também empreendendo. Já uma obra de grande porte está mais difícil do empreendedorismo, mas pode sim, né? É mais fácil, é mais difícil o acesso, mas o AGO dessas obras, por sinal de túneis, são muito utilizados. O acidente que aconteceu naquele túnel ali de Pinheiros, né? Algumas fotos de túneis. Projeto geotécnico, aí estamos falando da norma também, né? Que deve ter em todo o projeto de escavação, aterro, rebaixamento, túneis. A questão fundamental que é o perfil geológico geotécnico, como fazer o perfil geológico geotécnico, senão nós estamos dando consultoria de graça, orientando todo qualquer um que tenha interesse, para orientar, dada a nossa experiência de 35 anos mexendo com laboratório e com investigações geotécnicas, além de projeto, cálculo, fazer uma boa investigação geotécnica é a solução, né, para o problema geotécnico. E o CQP, que é o controle de qualidade de projeto também, todos os nossos cursos são baseados no CQP, que são essas fases do, do produzir o projeto geotécnico. E aqui a sequência dessas atividades, né? Que são a investigação, sondagem, PGG, ensaios, depois sessão de estudo, cálculo de estabilidade, análise de segurança e risco, alternativa de solução, projeto geotécnico e AGO. Isso está ligado ao não CQP, que é o ciclo de qualidade, né? Essas 6 etapas estão aí. Esses são os procedimentos básicos que todo geotécnico deve seguir. Aqui, a ligação, né, do CQP como sendo controle de qualidade para ser uma tarefa repetitiva, né, e as pessoas sempre caminharem nesse ciclo, e aí nós integramos esse CQP com a intuição, ou seja, com a voz de Deus, né, que é a intuição, que é verdadeira, que é a vida espiritual, que é o que nós pregamos aqui na academia, via espiritual para fazer geotecnia, né? Para fazer a gestão dos negócios. Né? Aqui uma síntese de problemas geotécnicos,
não vou poder discorrer sobre eles. Então, ainda falando dos problemas geotécnicos, finalizando aí o capítulo 2, que foca nos problemas, são vários, as oportunidades. Aqui a organização de todos os nossos estudos, são 6 fases do CQP, né? E o plano vertical que leva ao plano da verdade, à vida espiritual. E aí nós sempre nomeamos esse primeiro capítulo, que já falamos dele, e renomeamos os outros. Agora nós estamos entrando no 3, e essa setinha que vocês estão vendo é o Espírito Santo. Isso é real. O Espírito Santo habita no meu coração e me guia desde os 19 anos, tendo um desenvolvimento, então, espiritual ao longo essas décadas. Então, não entrando então no capítulo 3, que é a coleta de dados, que está ligado às investigações geotécnicas, é tudo que nós vamos falar sobre investigações geotécnicas, a coleta de dados, como trabalhar conosco, que é um procedimento que eu sempre oriento para quem começar a trabalhar, e estou aqui colocando para vocês, e dou para vocês o texto, para vocês verem qual a sequência do raciocínio do procedimento de como trabalhar conosco, não só no âmbito aí mais técnico, né? Mas também com ênfase na gestão espiritual. E todo dia nós temos reuniões com os executivos da Dynamis, os diretores, os que estão fazendo a gestão, e orientamos essas coisas em cada contrato, desde a proposta até o projeto. Aqui a integração exatamente do CQP com a questão da intuição, da consciência, quer dizer, da vida espiritual, né? E esse é o resuminho que eu fiz recentemente, né? Ligando a coleta de dados, o projeto parecer que e a obra, que é a terceiro degrau aí, né? Todo mundo olha para a obra, mas o que eu estou querendo dizer é que tem uma especialidade de geotecnia na fase de investigação geotécnica, que é a primeira ali, depois do projeto, que é reconhecida já há muitas décadas, e a obra, né, acompanhamento geotécnico de obra. Tem algumas expertises, por exemplo, estrutural, que não tem o costume do engenheiro estrutural acompanhar as obras. Na geotecnia, já alguma coisa de uns 30, 40 anos já virou uma regra. Mesmo assim, quando se fala em fundação, se tem a experiência, mas quando se fala em outras áreas, não está muito clara a experiência e muitos não fazem e não entendemos que está adequado isso. Enfim, nós falamos então no programa de investigação, de novo, como integrar isso na questão espiritual, como fazer um perfil geológico geotécnico, a necessidade de programar para fazer o perfil geológico geotécnico, né? Como então ver uma obra qualquer de terraplanagem, uma obra de contenção, enfim, a necessidade de fazer o PGG, a importância do PGG no projeto de terraplanagem, onde que a gente vai saber exatamente os solos que nós estamos escavando, aterrando, o programa de ensaios, o programa de sondagens para fazer os PGG, coleta de amostra e os ensaios de laboratório, algumas normas, alguns trabalhos que nós temos aí no canal YouTube sobre o PIG, né, a programação, que nós temos a necessidade de conhecer os problemas geotécnicos, por isso que nós já falamos no capítulo 2 e todos os nossos cursos nós falamos dos problemas geotécnicos de uma forma geral, para vocês entenderem que eu tenho que saber do problema para poder, então, resolver ou prever problemas geotécnicos ou resolver já se eles já incorporaram aquele sítio, né? E para isso eu preciso saber o comportamento e as propriedades de engenharia do solo, para ligar essas duas coisas, e para isso eu tenho que fazer um programa de investigação. E o programa de investigação nós estamos orientando gratuitamente concorrentes, clientes de qualquer forma, estudantes, né, de como fazer o programa de investigação para saber o comportamento dos solos. Então aqui nós caminhamos aí no PIG, a necessidade de definir tudo no PIG, o tipo, quantidade, localização. É indispensável os desenhos, aqui alguns colegas reforçando essa ideia da investigação, a importância dessa investigação, saber que em solo sempre tem muita incerteza e variabilidade, mais uma razão para fazer o PGG, para definir as camadas, e a partir das camadas, então, fazer a coleta de ensaios
a coleta de amostras para fazer os ensaios. E o primeiro passo é mapas geológicos, pedológicos e geomorfológicos. Outra coisa que a gente fala importantíssima, e as pessoas têm muita dificuldade, porque a sociedade caminha torta, sim, tá? Biblicamente isso daí sempre foi comentado, está na Bíblia, na palavra de Deus. As investigações devem ser iterativas, dinâmicas e concomitantes. Elas não podem ser feitas do jeito que são feitas. Isso é a nossa orientação. E sempre tem que ter topografia, sondagem, coleta de amostras. Aqui a visita do campo, ó, a nossa ficha para visita. Alguns livros e programas de como fazer investigação geotécnica para casos particulares, né? Solos moles, aterro reforçado. E aí eu cito aí aqui algumas normas que falam do programa de investigação. As ilhas de conhecimento, para solos moles aí no caso, aí estão as ilhas de conhecimento. E aqui está um programa recente que a gente sugeriu para uma barragem que tinha a ser feita sobre solos moles e está todo aí o encaminhamento de como fazer essas investigações. As planilhas, né, necessárias para fazer esse programa, e eu vou acelerar aqui que o meu tempo já era. Aqui o programa do aterro, como fazer o aterro, ainda estamos falando do aterro, alguns livros aí que falam desses programas de aterro, e, enfim, sobre fazer o PIG, né, que eu estou falando, planejamento disso, alguns exemplos de barragem aí, de como fazer, e aí chegamos no final dessa parte temática do nosso mini treinamento de hoje. Vamos passar